Oi, como é que vocês estão? Eu espero que estejam muito bem, com a saúde mental, física e prontos e com vontade de conversarmos sobre um tema que a gente fala muito, né? Ah, trauma daqui, trauma de lá, esse fulano é traumatizado e tal. Mas eu queria hoje conversar um pouquinho com vocês para tentar correlacionar, né? O que é o trauma e em que parte do cérebro que ele se aloja e o porquê é importante a psicoterapia para a gente rematrizar essa experiência, para a gente dar um significado novo para ela, né? Então vamos lá. Trauma não existe um evento traumático, não existe algo que por si só ele seja traumático. O trauma vai depender do indivíduo, da gama de experiências, de vivências psíquicas que essa pessoa tem para suportar determinada experiência. Então isso tem a ver com palestras antigas que eu já falei com vocês, com os vídeos antigos, sobre o estresse, né? A capacidade que determinadas pessoas têm de estressar e outras não, né? Então o trauma, ele tem a ver com a estrutura psíquica de quem está vivendo aquela situação. Se ele tem uma adaptabilidade, é óbvio que ele vai lidar bem com isso. Se ele tem uma estrutura mais rígida e poucas experiências e pouca fluência psíquica para lidar com isso, aí realmente vai se instalar um trauma, essa situação vai ficar lá plantada. Como o nosso cérebro ele não tem noção de tempo e espaço, tá? Essa vivência vai estar sempre muito viva, como se ela tivesse acontecido ontem. Vocês podem ver pessoas que falam de situações, de cenas que viveram, elas falam com tanta intensidade como se a coisa tivesse acabado de acontecer. Muitas vezes até tem reações físicas, né? O corpo é o grande instrumento de acesso no trabalho das psicoterapias para a gente tentar rematrizar esse trauma. Então, como o cérebro não tem noção de tempo e espaço, essa experiência vai ficar alojada e o cérebro vai estar sempre em vigilância. Ele vai estar sempre atento porque a qualquer momento aquilo pode acontecer. É muito comum vocês verem experiências, mas isso aí já faz 10 anos, hoje você já não tem mais perigo. Para a parte racional, sim. Agora, para a parte interna, que eu vou mostrar aqui para vocês, não tem significado isso. Não interessa se passou 10 anos, ou se passou 1 ano, ou se foi agora. A intensidade e a situação é a mesma. Então, na verdade, quando você tem um trauma, você fica engessado há momentos atrás, você fica paralisado naquela situação. Você não anda naquela situação. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho aqui como é que essa situação se processa, tá bom? Isso aqui é o meu cérebro, né? Quando o cérebro está se formando, a primeira parte que é formada é essa aqui, que são as partes inferiores, tá? Que é o nosso subcórtex, tá bom? Então, veja, esta parte aqui, ela é responsável por todas as nossas funções vitais. Você não fica contando quantas vezes você respira, você não tem a hora de dizer, então agora é meio-dia, eu vou sentir fome. Não, ele vai te mandar essas informações, ele vai te mandar para o corpo, né, para esta parte aqui do cérebro, e você vai processar a vivência. Então, esta parte aqui, ela é responsável pela nossa sobrevivência. Ela começa aqui pela coluna, tá? E ela vai por toda essa ramificação aqui, né? Bulbo, toda essa parte aqui. Então, esta foi a primeira parte que foi feita quando o seu cérebro está em construção. Após isso, as outras partes, né? Córtex frontal, pré-frontal, aonde tem toda a parte cognitiva, ela vai sendo formada. Não existe comunicação entre essas duas. Esta aqui, ela é totalmente inconsciente. E para ela só existem 3 comportamentos: luta, fuga ou congelamento. Quando você vive uma situação que você não conseguiu processar aqui, que as suas vivências, que o seu quebra-cabeças não conseguiu se formar aqui, imediatamente o cérebro joga para cá, que fica para essa parte instintiva e inconsciente, que são o que a gente chama de cápsulas de trauma. Então, esta parte aqui, ela tem um monte de traumas, de situações que você viveu ruins, e de vez em quando ela manda para cá. Como essa parte não processa, ela volta, tá? Então não existe uma comunicação fluida entre essas partes. Como ela é puramente instintiva, por exemplo, se eu jogo uma pedra em você, você não vai ficar calculando a velocidade, o peso, o tempo que essa pedra vai chegar em você. Você simplesmente vai se desviar e vai
e vai conseguir se desviar da pedra. Por isso que quando você está tendo ataques de ansiedade, quando você está tendo ataques de pânico, você tem falta de ar, você tem os batimentos cardíacos ficam acelerados, porque esta parte aqui, ela entendeu que você está em perigo, então ela vai acionar todo o mecanismo corporal para você lutar, fugir ou congelar, porque você tem que sobreviver. Então por isso que a gente fica com problemas no sono, inclusive porque é esta parte também que regula o sono. Então toda a parte que é marcada para a nossa sobrevivência, todas as nossas funções vitais são comandadas. A forma de acessá-la é pelo corpo, porque o corpo ele tem a memória das situações. Tá? Aqui não foi processado, tanto que muitas pessoas, vocês devem conhecer isso, que passaram por situações muito complicadas, elas simplesmente esqueceram. É o que a gente chama de dissociação. Elas não conseguiram a explicação, e aí o que elas fazem? Elas trazem para cá. Só que todo esse material aqui, ele fica ocupando energia. E como o nosso cérebro, ele é uma ferramenta que nos faz mantermos vivos, a gente vai ter que estar sempre economizando. E como isto aqui gasta energia, ele vai tentar o tempo todo, de vez em quando, mandar para fora. Porque ele precisa esvaziar essas cápsulas de trauma, elas precisam ser liberadas para compreensão e para serem arquivadas aonde elas deveriam ser arquivadas, tá? Então veja, o mecanismo do trauma funciona assim, funciona por aqui, tá bom? Bom, então, como eu havia dito, né, o trauma ele é uma camisa de forças. Ele te deixa parado lá naquele tempo e você, de tempos em tempos, você tem o que a gente chama de pensamentos intrusivos. Eles aparecem. Você fica angustiada, você fica mal, mas você não sabe de onde veio. Às vezes você consegue identificar gatilhos, outras vezes não, eles vêm do nada. Então, estas cápsulas de trauma, elas estão avisando a você. Olha, a gente precisa trabalhar isso. Olha, isso aqui está ocupando espaço. Cada situação traumática, ela tem como se fosse uma rede neural, tá? Então, se você passou num lugar onde você passou um incêndio, então eu tenho toda uma rede neural que controlou, que não processou essa situação, que ficou guardada aqui, né, dentro dessa cápsula, e que vai me usar determinadas partes do corpo. O corpo da gente, ele também não esquece, ele tem uma memória. Tanto que é através do corpo, das sensações corpóreas, que através do brain spotting, a gente consegue acessar essas cápsulas de trauma, tá? Então, o corpo, ele tem uma memória da situação. Então, para cada situação traumática, eu tenho uma rede neural que cuida dela e determinados comportamentos. Então, para eu tenho falta de ar, para outros eu tenho batedeira, para outros eu tenho um medo exorbitante. Para cada trauma existe todo um componente aí que segura e que justifica. Como eu disse, como o cérebro não é temporal, ele é atemporal, essas vivências elas costumam vir esporadicamente, que é isso que na terapia a gente levanta, né? Volta para aquela cena, né? Como é que você estava, como você sentiu, aonde você viu isso, né? Porque aí você começa a ativar esta cápsula, que vai ativar essa rede neural e que vai levar para o teu corpo. Então você vai ter ou as pernas bambas, ou você vai ter formigamento, ele vai trazer para o corpo. E aí, a partir deste processamento, esta parte aqui cognitiva, ela vai começar a entender. Ela vai começar a processar. Você vai começar a dizer, olha, hoje você está em segurança. Hoje você está adulto, você não está mais criança. Então, hoje você pode dizer não. Aí, esta parte cognitiva começa a entender. Quando ela começa a entender, quando ela começa a processar, esta cápsula de trauma sai daqui e vai para o arquivo do cérebro. O arquivozinho lá que possivelmente ele vai guardar e talvez vá usar, tá? A ansiedade, ela é muito boa.
porque ela que te faz fazer as coisas, ela te faz às vezes antever algumas situações no qual você já se previne. Agora, quando a ansiedade passa a virar uma patologia, quando esta parte aqui, ela começa a se sentir ameaçada, quando ela está desconfigurada, aí passa a ser um problema. E aí, que reações você tem? Ou você briga, ou você corre, foge, ou você congela. Então é muito comum. Começa a perceber nos comportamentos, às vezes que vocês têm de algum trauma, qual é o padrão de comportamento que você usa. Se é congelar, nossa, eu não penso, nessa hora eu não sei. E realmente, nessa hora você não pensa, tá? Quando você está sob a égide desses 3 comportamentos, quando esta parte aqui está se sentindo ameaçada, aí, meu querido, esta aqui não funciona, tá? É o que a gente chama de rapto das emoções. Esta parte aqui toma o todo porque ela precisa de que você sobreviva. Então, quando você está sofrendo um ataque de pânico, você está com toda essa parte aqui dominada. Você não raciocina. Você até sabe que você não está sofrendo perigo, mas você não consegue parar. Porque esta parte foi ativada. E ela ativou o teu corpo e aí ela está te pondo para lutar, fugir ou congelar. Mas ela precisa sair desse perigo. Quando abaixa, aí esta parte cognitiva começa a tomar a sua função e a organizar. É quando a crise está baixando. Então, os traumas ficam todos instalados aqui e eles vão trazendo sensações corpóreas para serem trabalhados, né? O cérebro não gosta, ele não pode ter coisas inacabadas, ele precisa fechar, né? O nosso cérebro tem que resolver o problema. Se ele não resolve, ele começa a desperdiçar energia. Uma coisa muito interessante que acontece é o que a gente chama de trauma transgeracional. São traumas que você carrega da família. Lembra quando eu falei do estresse, né? Às vezes você carrega traumas de família. Então, às vezes você tem medo de falências, você tem medo de passar fome. Quando você começa a investigar a tua família, você vai vendo que você foi educado, né? Teus avós, bisavós, tal, passaram por determinada situação traumática, e aí os descendentes foram te incutindo, foram te trazendo isso, foram vivendo isso como se fosse uma situação, um perigo iminente. Então você começa a processar e a ter medos, ter traumas que você não imaginava. Mas eu nunca passei fome, né? Mas pode ver, às vezes isso acontece muito com pessoas que vieram da guerra, né? Falências, situações muito traumáticas onde você perdeu, né, o padrão de vida, teus pais perderam o padrão de vida, então eles passaram a viver isso e de uma certa forma te educaram nessa égide. Então, gente, toda a situação, né, todo o trauma, ele gera doenças, ele pode gerar doenças físicas e psíquicas por conta da injeção de hormônios, né? Você sabe que quando a gente está se sentindo um perigo, a gente joga aquele hormônio cortisol e a gente provoca um tipo de inflamação no cérebro e no corpo, porque a gente precisa fugir do perigo. Quando a gente começa a trabalhar muito, a parte começa, né, a ter muito isso, a gente não elabora e não resolve isso, a gente começa a desenvolver as doenças autoimunes, a gente começa a desenvolver a depressão, porque o corpo, gente, ele lembra, o corpo lembra do que a psique não lembra. Então, a maioria das doenças autoimunes, elas vêm originadas de traumas, de experiências muito tenras que trouxeram uma cisão na psique daquela pessoa. E por que ele gera isso? Porque o cérebro é autodestrutivo? Não. Ele gerou essa doença, né? Aí eu sempre falo do significado filosófico da doença, mas, né, uma forma até romântica de falar isso. Ele gera essas doenças no intuito de se proteger, no intuito de resolver o problema, tá? Então, o corpo, ele cria as suas formas de se proteger, né? Para isso, né, existem as terapias, né? As psicoterapias são muito importantes, tá? Para trabalhar com isso. As terapias de neuroprocessamento, que são aquelas que trabalham diretamente, né, com esta área subcortical, né? E as outras psicoterapias,
que trazem a revivência da cena, onde você vai trabalhando o teu cognitivo juntamente com o emocional, com o objetivo de você elaborar. A técnica do Brain Spotting, que é aquela qual eu faço, né? Ela acredita que através da rede ocular, onde você visualizou o trauma, foi criada essa rede neural, e através desta posição ocular, né? Onde a gente usa isso aqui, pela posição ocular, a gente resgata a lembrança corporal do trauma, e a partir daí a gente começa a acessar essa cápsula de trauma e trazê-la aqui para a compreensão. Eu queria terminar esse vídeo com uma fala do Peter Levine, que é um doutor em psicologia americano, escreveu muitos livros, ele é especializado no trauma, onde ele fala o seguinte: o trauma não é uma doença, mas uma experiência humana enraizada nos instintos de sobrevivência, luta, fuga e congelamento. O que traumatiza não é o que acontece, mas sim o que é recebido e mal resolvido. Por isso é muito importante a gente trabalhar em psicoterapia. Agradeço a vocês e espero que eu tenha orientado um pouquinho. Escrevam aí, dêem um like no meu canal, dúvidas, podem me acessar que eu respondo com o maior carinho para vocês. Muito obrigada e muita saúde para vocês.